Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso curso grátis de AutoCAD 2D aqui no YouTube. Na aula de hoje eu vou te ensinar vários comandos de criação que geralmente as pessoas não ensinam nos cursos de AutoCAD por aí, porque são comandos pouco utilizados, mas são comandos extraordinários que, se você souber utilizar, com certeza você vai começar a utilizá-los daqui para frente. As pessoas geralmente não usam esses comandos porque, na verdade, às vezes elas nem sabem que esses comandos existem, tá certo? Então, se você gostou da ideia desse vídeo, já deixa aquele joinha aí para nos incentivar. Se você ainda não é inscrito, se inscreva e ative o sininho das notificações para você não perder nenhuma das aulas que nós vamos postar aqui, beleza? Então, vamos lá para o vídeo porque ficou muito legal esse vídeo, beleza? Bom, já estou com o AutoCAD aberto aqui e aqui na guia Home, na guia Draw, eu vou expandir. Bom, já estou com o AutoCAD aberto aqui e aqui na guia Home eu já te ensinei todos esses comandos aqui. Se você ainda não viu, veja as aulas anteriores, eu vou deixar no card aqui para você ver, tá certo? E aqui eu vou expandir essa guia Draw aqui, ó. Vou clicar nessa setinha aqui e aqui tem vários outros comandos, tá vendo? Eu vou fixar aqui, ó, clicar nesse fixadorzinho aqui e ele fixa o painel aqui para ele não ficar recolhendo, tá bom? E aqui eu vou tentar te mostrar de uma forma rápida e genérica a utilização de todos esses comandos aqui, tá? Eu vou aqui no SP-Line, esse primeiro aqui, ó, é o SP-Line Fit. Esse segundo é o SP-Line CV, tá certo? Há uma pequena diferença entre eles e eu vou te mostrar aqui como que esses dois caras funcionam. Eu vou criar duas linhas de referência aqui para ficar mais fácil o entendimento, tá certo? E eu vou criar esse SP-Line, o primeiro Fit aqui, ó, tá bom? Então vou pegar aqui, aqui, droga. Aqui, 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 aqui e aqui, ó. Tá bom? Então olha lá. E essa outra opção aqui, ó, é a opção SP-Line CV, tá bom? Vou clicar nele aqui. A diferença entre eles, basicamente, é que esse cara ele vai criando um zigue-zague, ó, certo? E ele vai criando a linha sinuosa no meio desse zigue-zague que a gente vai fazendo, ó, tá bom? Olha só o resultado dela, tá vendo? Então ela cria uma linha de projeção aqui, ó, que é uma linha imaginária, onde está o vértice, né? Vamos falar assim, ó, eu posso pegar nesse vértice aqui e subir ele, ó, você vê que você modifica a linha, tá vendo? E ele cria uma linha sinuosa média aqui, entre os vértices, tá bom? Beleza? Então essas são as duas grandes diferenças entre esses dois comandos. Eles têm outras paradinhas aí, se você entra aqui dentro, ele tem alguns outros subcomandos, mas não muda praticamente nada, então não vou perder tempo com isso, beleza? O próximo comando aqui, ó, é esse comando Construction Line. Esse Construction Line, ele serve para criar linhas de referência para nos ajudar na criação dos nossos desenhos. Por exemplo, quando eu tenho uma planta baixa, por exemplo, e eu quero fazer um corte. Então o que acontece? Você pode projetar essas linhas. Não sei se você já trabalha com desenho e você já tentou fazer um corte, provavelmente você ficou tentando fazer isso aqui, ó, puxando linhas aqui, ó, de referência para alinhar aqui o corte, tá certo? Então, ó, certo, tem o corte aqui e aí você fica puxando essas linhas de referência aqui para alinhar o corte. Esse corte aqui, ele é mais ou menos aqui, ó, quer ver? Ele é mais ou menos aqui, tá? Então, aí você fica puxando essas linhas de referência aqui, ó, dessa parede, jogando aqui para baixo, tá certo? Para ela coincidir ali. Então, as Construction Line, ela faz isso, tá certo? Então, você clica aqui, ó, e aí você vem e você cria uma linha de referência aqui. Aí você cria uma linha de referência aqui. E aí você vai criando, ó, eu vou ver essa parede, essa não, vou ver essa aqui. Aí eu quero nessa, tá certo? Aí eu quero essa aqui. Parece que não está criando, mas está criando sim, tá? Daqui a pouco você já vai ver. E olha lá, ó, as linhas, tá vendo? Essas aqui são as linhas de referência, ó. Ela serve só como referência para você fazer, para te ajudar a fazer o desenho, certo? Então ele serve para isso, ó, tá certo? Ele cria umas linhas de referência infinita aqui, ó.
aparentemente, tá certo? Aparentemente é infinita essas linhas, elas não têm fim. É como se você tivesse com o cursor do mouse mesmo aqui, ó, que ele também não tem fim, tá certo? E aí você pode criar isso para auxiliar você na hora de fazer os seus cortes. Então você fez a sua planta baixa e você cria as linhas de referência, vou fazer um corte aqui, aí você vê qual que é o ponto, aí você cria as linhas de referência e aí fica mais fácil para você fazer o corte, beleza? E aí depois você deleta elas tudo, obviamente, e você fica com o seu desenho pronto lá, tá bom? Essa aqui é uma subvariação do comando, desse comando aqui também, tá? Não tem muita diferença não, tá vendo, ó? Só que ele cria lá, ó, ele cria num ângulo, tá vendo? Por exemplo, se você for fazer degraus de escada, coisa do tipo assim, tá bom? Esse outro comando aqui é o comando para você criar pontos, tá certo? Muita gente utiliza, sei lá, em topografia talvez, o pessoal utiliza esses pontos aqui. Pra gente não tem muito o que inventar, tá certo? Ó, eu vou cliquei lá e aí eu vou clicando, eu vou criando pontinhos aqui, ó, tá vendo? Ó? E aí eu criei aqui, ó, 4 pontos, tá certo? Esse ponto, obviamente, ele tem uma posição no espaço, uma coordenada e tal. Legal, né? E assim, nessa forma que ele está aqui, ele fica muito pequenininho, tá vendo? Quase você não vê, é bem possível você perder esses pontos de vista aqui em algum momento. Mas dá para você mudar a visualização dele, tá certo? Observe que quando eu entro no comando aqui para criar, ó, ele nos informa o seguinte, ó, Current Point Modes. Ele está no PMode 0 e no PD Size 0. O que é o PMode e o que é o PD Size? O PMode e o PD Size eles são variáveis de sistema e você pode controlar, tá certo? Então, por exemplo, se eu clicar aqui, ó, PD Mode e eu colocar 1, ele já vai ter um modo diferente, ó. Observe que até sumiu da minha tela aqui, ó, os pontos que estavam aqui. Você percebeu? Então, eu vou voltar aqui para o PD Mode 0, ó. Ó, PD Mode 0, os pontos estão aqui, beleza? No PD Mode 1, ele sumiu, ó. Então, a gente já sabe que na forma 1 ele fica invisível. Eu vou colocar 2 aqui, ó. Ó, no 2 ele já fica grandinho, ó, tá certo? Ele já faz um xizinho, só que agora ele ficou grande demais esse xizinho. Aí você vai na outra variável, que é a PD Size. Você vai na PD Size, que essa aqui controla o tamanho. E ela tá 0 ali. Vamos pôr uma aqui para ver. Olha lá, ó. Olha lá, ele ficou pequenininho. Não deu muita diferença daquela, mas aí você vai controlando. Ah, eu quero PD Size 5. Ah, eu quero PD Size 10. Ah, 20. 50. E aí você vai controlando o tamanho que você quer do PD Size, entendeu? Do ponto. Se isso aqui for, se você achar uma aplicação do desenho, você precisa marcar pontos na tela, no seu desenho, entendeu? Tá certo? Legal, né? E o próximo aqui, ó, é esse divide aqui, ó. Esse divide aqui eu utilizo bastante. Então, isso serve para quê? Você tem uma linha lá, você não sabe o tamanho dela, uma linha aleatória, e você quer dividir ela em partes iguais. Não importa o tamanho, tá certo? Então, eu quero dividir essa linha aqui em 5 partes. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o comando divide aqui. Aí, a primeira opção que ele pede aqui, ó, Select Object. Então, eu vou selecionar. É esse cara aqui que eu quero dividir. Agora, ele pede, ó, entre... com o número de segmentos. Aí você vai digitar lá, vou digitar 5 aqui, tá ok? Beleza. Observe que ele criou uns pontinhos aqui, ó. Aqueles mesmos pontinhos ali que a gente criou manualmente, ele criou aqui, ó. Se você quiser, você pode aumentar um pouco mais o PD Size. Deixa eu achar o PD Size aqui, ó. Vou colocar aqui, ó, 100, vai ficar bem grande, certo? E ele criou no ponto, ele não quebrou a linha nem nada, a linha tá ali, tá certo? Ele apenas criou pontos no lugar exato da divisão. E observe que eu digitei 5, só que ele não criou 5 pontos, ele criou apenas 4. Tá vendo? Ó, se eu selecionar aqui e vir aqui nas propriedades, ó, eu tenho point 4. Ou seja, aqui é o nome do elemento, o nome do objeto e a quantidade de objetos que tem dele, tá certo? E por que ele criou 4 se eu digitei 5? Porque na verdade ele divide a linha em 5 partes. Então ele divide a linha aqui, ó. Fala assim, ó, parte 1, parte 2, parte 3, parte 4, parte 5. E no início e no fim da linha ele não põe os pontos. Então, por exemplo, se você criou a divisão e aí você, agora eu quero deletar essa linha aqui.
você vai perder o ponto de início e o ponto de fim, tá certo? Então não faça isso. Antes você pode vir aqui, ó, já que ele divide com pontos, você pode vir aqui e criar um pontinho aqui, ó. Cria um pontinho aqui no início e um pontinho no fim. Agora sim, aí você pode deletar essa linha se você quiser. Então agora você tem aqui nesse caso 6 pontos, tá certo? E entre os 6 pontos, obviamente, tem 5 espaços, tá bom? Então tá, eu tenho essa outra opção aqui, ó, que apesar dele estar escrito Mesure aqui, né, de medida e tal, como que ele funciona? Ele funciona semelhante ao divide aqui, tá certo? Ele faz uma divisão numa linha, só que com uma determinada distância que você queira. Então eu tenho uma linha aqui, ó, tá certo? Essa linha aqui ela tem um comprimento total de 288, tá certo? Eu vou dividir ela aqui a cada 50 milímetros. Então eu venho aqui e faço assim, ó, eu pego esse cara aqui, aí eu seleciono ele, e aí ele pede, especifique o comprimento do segmento. Então o comprimento vai ser 50. Aí ele foi lá e ele criou os mesmos pontinhos lá, tá vendo? Ó? Beleza? A mesma forma do divide ele não cria no início e no fim. E observe o seguinte. Ele criou os 50, ó. Ele criou aqui, ó. Tá certo? Aqui tem 50. Lá no final não tem 50. Porque a medida não era redonda, tá certo? Eu tinha 288, então ele foi criando, ó, ele criou 50, 50 aqui, 50 aqui, 50 aqui, 50 aqui, 50 aqui, e o último aqui é a sobra, é o que der, tá certo? Se der menos que 50, obviamente. Se ainda der 50, por exemplo, imagina que aqui tivesse, fosse dar 60, então ele ia pôr mais um de 50 e ia sobrar uma pontinha de 10, tá certo? A sobra sempre vai ser menor que 50, tá bom? Então beleza, o próximo comando aqui é o region. Eu trouxe aqui novamente um desenho aqui para mim te mostrar como funciona a criação desse comando region. Ele funciona o seguinte, ó, ele transforma um monte de elemento 2D, ó, tem um monte de linha aqui, ó, que representa as paredes de uma casa, tá certo? Então se eu quero transformar essa planta baixa minha 2D aqui numa planta em 3D, aí eu posso utilizar o comando region, porque se eu tentar utilizar os comandos de 3D em linhas, ela não vai funcionar da forma esperada. Então aí tem algumas formas de você fazer isso, né? Uma das formas é o region. O region, o que ele faz? Ele cria uma região. Desde que você tenha uma parada fechada, por exemplo, ele cria uma região. Por exemplo, igual aqui, ó. Se eu tentar criar uma região dessa parede aqui, por exemplo, só dessa parede, eu preciso fechar as bordas aqui, ó. Preciso fechar aqui e fechar aqui, senão ele não vai criar. Nesse caso, para dar exemplo, eu vou apenas fechar esse ponto aqui, tá certo? Ó, vou fechar aqui, vou fechar aqui. Uma coisa interessante é o seguinte, ó, eu vou movimentar essa parede aqui, tá certo? Vou movimentar ela aqui para fora, tá certo? Para eu poder dar um exemplo. O interessante que você tem que observar é o seguinte, ó, ela tem que estar fechada assim, ó. Num ponto, tá certo? Se ela estiver fechada assim, ó, ela provavelmente não vai funcionar, tá certo? Então vamos testar aí. Ó, vou pegar o comando region, aí ele vai select objects. Então seleciona os objetos. Eu vou tentar fazer um region desse cara aqui, ó. Selecionei todos e dou um enter. E aí vamos testar, ó. Não aconteceu nada. Tá vendo? Por que não aconteceu nada? Porque essa linha aqui ela está excedendo o limite ali. Se eu deixar assim, ó, aberto, também não vai funcionar. Ó, então eu vou clicar aqui, ó, e vou selecionar todos eles. E olha só, também não funcionou, tá certo? Agora eu vou pegar essa linha aqui e vou estender ela até o endpoint aqui. E agora eu vou de novo lá com o region. Aí eu venho aqui, seleciono todos, dou um enter e tá lá. Ó. Observe que agora, aparentemente, a única coisa que aconteceu foi que você juntou todas as linhas, tá certo? Mas na verdade não foi só isso. A região é diferente de um polyline, porque eu poderia ter um polyline assim, tá certo? Você concorda que se eu pegar um polyline aqui, ó, se você já viu minhas outras aulas, você vai ver que com um polyline eu poderia fazer isso aqui, ó, tranquilamente, né? Ia dar um trabalhinho, mas eu poderia fazer um polyline aqui, tá certo? E eu tenho o mesmo resultado, ó. Tenho exatamente o mesmo resultado. Vou movimentar aqui e vou te mostrar a diferença entre um e outro. Ó, o de cima aqui é o polyline, ó. Eu tenho um objeto polyline aqui, tá vendo?
E o de baixo, eu tenho um objeto region, tá certo? Quando que você vai sentir a diferença de fato nesse cara aqui? Você vai ter que habilitar a visualização 3D. E como que você faz isso? Aqui, como eu estou setado aqui com a minha Ribbon no 2D, eu não vou ter esse comando aparecendo para mim aqui, tá certo? Então, eu vou utilizar, eu poderia mudar aqui, tá certo, a Ribbon, mas eu não vou fazer isso, eu vou utilizar um atalho de teclado. Então eu vou utilizar o comando, chama comando Shade, tá certo? E o atalho aqui, ó, é SHA Shade Mod. Eu acesso o Shade Mod, tá certo? Então eu vou digitar SHA, vou dar um Enter e observe que ele tem um monte de modos aqui, tá? Eu vou utilizar o Realistic aqui, ó, tá certo? Então observe o seguinte, ó, quando eu dei o Shade Mod, aparentemente apareceu o Mashura aqui. Não é o Mashura, não é, tá certo? Ele é um objeto único, esse é o objeto Region. Ele tem um contorno e ele tem um preenchimento, existe um preenchimento, tá certo? Já na Polyline não existe um preenchimento, tá certo? Então o Region, ele tem um preenchimento, só que ele só é visível quando eu habilito o Shade, que é a visualização de 3D, que é para visualizar objetos 3D, tá bom? Então essa é a grande diferença entre o Region e o Polyline, tá bom? Bom, o próximo comando que eu tenho aqui é o comando whipout. O que é esse comando whipout? Ele basicamente é uma máscara, ele serve para você cobrir partes do seu desenho que você não quer mostrar, você não quer mostrar na sua plotagem, tá certo? Que você quer esconder. Então como que você utiliza esse comando? Eu vou pegar ele aqui, ó, e a forma mais simples é simplesmente clicando, ó, ele pede aqui, ó, especifique o primeiro ponto, ou o frame, ou uma polyline, certo? Então o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui, aí eu vou clicar aqui e eu vou abrindo, observe que ele vai abrindo uma fence, ó, tá certo? Uma parada meio esquisita assim, ó, tá certo? E aí beleza, e aí na hora que eu terminar, que eu não quero mais, eu posso dar um Enter aqui, ó, e aí beleza. Observe que o objeto, as linhas aqui, ó, ficaram por baixo, tá vendo? Ficou atrás do whipout, tá certo? O whipout ele esconde, então, eu quero esconder essa parte aqui, eu não quero mostrar. Aí você cria um whipout e aí ele faz esse trabalho para você. Só que o whipout ele fica com esse contorno aqui, ó, tá certo? Como que você faz para esconder esse contorno? Porque você quer esconder o desenho, mas não quer que fique aparecendo esse contorno do whipout, tá certo? Então você vai vir entrar aqui no comando novamente e você vai escolher essa opção frame aqui, ó, tá certo? Clica no frame e aí você tem a opção on e off. No caso eu quero off. E aí beleza, ó lá. Parece que as linhas simplesmente elas vinham e foram interrompidas ali, tá vendo? E só que na verdade isso não é verdade. As linhas elas estão indo, continuam indo lá até o fim, ó, tá certo? Só que o whipout está ocultando a parte desse desenho, tá certo? Então é bem legal, né? Outra forma de você criar o whipout é através de uma polyline. Por exemplo, se eu tiver um retângulo aqui certinho, ó, eu quero um retângulo aqui, ó, certo? Então eu tenho esse retângulo, eu crio um retângulo que é uma polyline, e aí eu venho aqui no whipout, ó, seleciono o whipout, e aí eu venho e clico aqui, ó, na opção polyline, aí eu seleciono essa polyline, ele pergunta aqui, ó, se eu quero apagar a polyline, eu vou dizer que sim, e aí beleza, ele apagou a polyline e criou o whipout, tá vendo, ó? Beleza? Pessoal, só uma observação, como o whipout em teoria ele é invisível, tá vendo? Ó, você não consegue ver, tome muito cuidado ao utilizar o whipout, porque você pode poluir o seu desenho, você pode perder o whipout aí dentro do seu arquivo aí. Por exemplo, uma pessoa que não sabe que você criou esse whipout aqui, ele acha que não tem nada, então ele vai selecionar o desenho, ele vai pegar e vai fazer isso aqui, ó. E aí vai movimentar o desenho para cá. E ué, mas cadê? Essa parte aqui não tinha, agora tem. E o whipout ficou para trás. E a pessoa não vai saber que o whipout ficou para trás. E que ele é invisível, ó. Tá vendo? Então uma das formas de você checar se você tem o whipout perdido é você habilitar o contorno. Então você volta lá e frame on. E aí ele vai revelar, né? Ele aparece de volta. Mas para você fazer isso, você precisa saber que existe o whipout e como que ele se comporta, porque se você não souber, você vai ficar anos e anos aí e você não vai ter ideia de que você tem um whipout perdido no seu desenho aí, beleza?
Vou interromper o vídeo aqui rapidinho só para deixar um recado aí rapidinho. Se você está gostando desse vídeo até aqui, já deixa um joinha aí para nos incentivar. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, já aproveita agora e já se inscreve para você não perder nenhuma das dicas que nós vamos postar aqui, beleza? Olha, se você conhece alguém que quer aprender AutoCAD e não sabe como, acha que vai gastar muito dinheiro, acha que o AutoCAD é difícil, então faz o seguinte, compartilha esse vídeo com essa pessoa, porque eu tenho certeza que ela vai gostar muito e que você vai ajudar bastante essa pessoa, beleza? Então vamos voltar para a aula que ainda tem um monte de dicas para te mostrar, beleza? Vamos lá! Ó, o próximo comando agora que nós temos aqui é o 3D Polyline. Qual que é a diferença desse 3D Polyline para o Polyline comum? Bom, a diferença é que o Polyline, eu vou te mostrar na prática e vou explicando que eu acho que vai ficar mais fácil de você entender. Para explicar isso de uma forma mais prática, eu vou mudar o ponto de visualização. É o seguinte, o ambiente 2D, você tem que entender o seguinte, o AutoCAD ele existe, ele é um universo e ele já existe. O ambiente 2D e 3D é o mesmo ambiente, não são ambientes diferentes, tá certo? A forma como você olha para ele é que muda, tá certo? Então aqui eu estou olhando exatamente de cima, num ponto perpendicular ao plano terreno, tá certo? Por isso que eu vejo tudo chapado assim, tá certo? E eu não tenho a sensação de profundidade. E aí observe que o cursor aqui, ó, ele é XY, tá bom? Para mim te mostrar o comando 3D Polyline e o comando Helix, eu vou ter que mudar esse ponto de vista. Agora você não vai mais ver de um ponto acima exatamente perpendicular ao plano. Agora eu vou mudar esse ponto de vista para uma perspectiva isométrica, tá certo? E tem algumas formas de fazer isso. Eu posso fazer aqui pelo View Cube, aqui direto, ó. Eu posso clicar aqui nesse cantinho aqui, ó, tá certo? E olha o que ele faz, ó, tá certo? Note que agora, ó, o meu UCS apareceu aqui, ó, o eixo Z, que é justamente a altura, a profundidade, tá certo? Então imagina que isso aqui é uma planta de uma casa, ó, e que só está desenhado o contorno da base ali, eu não tenho a parede física subindo aqui, tá certo? Beleza? Então tá bom. Ó, aí, o comando 3D Polyline, ele funciona, a única diferença que ele tem entre o Polyline comum é o seguinte, ó. Eu vou pegar primeiro o Polyline comum, vou criar uma Polyline aqui, ó, tá certo? E até aí tá normal. Até o momento que eu queira subir ela para o Z aqui, ó, para o eixo Z, tá vendo? Ó, eu não consigo, eu tento jogar para cima aqui, ó, e ela não vai. De jeito nenhum, e nem para baixo, tá certo? Ela não anda no sentido de Z. Essa é a Polyline comum. Ela não anda no sentido de Z, ela anda apenas em X e em Y, tá certo? Já a Polyline 3D, que é essa Polyline aqui, ó, a grande diferença é justamente essa, ela anda em qualquer direção. Então eu posso pegar aqui, aí eu posso subir já se eu quiser, ó, posso vir para Z, ó, certo? E aí eu posso vir aqui, ó, nesse ponto aqui de novo, aí eu posso ir para lá, posso vir aqui, posso subir, posso vir aqui, posso descer, posso vir para cá, tá vendo? Ó? Então a Polyline 3D, ela cria em qualquer direção no universo, tá? Ela considera todo o espaço geométrico, não considera só o plano, tá certo? Essa Polyline comum, ela considera somente o plano. E essa outra aqui, que é um 3D Polyline, ó, 3D Polyline, você pode criar essa Polyline em qualquer ponto no espaço. Ela simplesmente aceita qualquer ponto no espaço, tá certo? Então essa é a grande diferença entre o 3D Polyline e o Polyline comum, beleza? E o outro comando aqui que eu quero te mostrar ainda nesse plano de visualização aqui, que é a visualização em perspectiva, é o comando Helix, tá certo? Quando eu clico aqui no comando Helix, observe o seguinte, primeiro ele me pede um ponto no espaço, tá certo? Porque todos os objetos precisam ter um ponto no espaço, então eu vou clicar aqui nesse canto. E agora ele me pede um raio. Observe o seguinte, ó, Specify Base Radius. Então ele está pedindo o raio da base, tá certo? O raio da base. Então esse raio da base, eu vou digitar aqui, ó, 500, beleza? E agora ele me pede
o top raio. É o raio do topo. Imagina que você tem um cilindro, mas ele não necessariamente poderia ser um cilindro, ele poderia ser um cone, tá certo? Ou um tronco de cone, onde ele tem um diâmetro embaixo e um diâmetro diferente em cima. A mola eu posso fazer exatamente isso. Nesse primeiro aqui eu vou aceitar os mesmos 500 aqui, que é para a mola ficar uniforme, tá vendo? Ela tem um diâmetro contínuo aqui, beleza? Ó, agora me apareceu diversas outras opções aqui, ó. Ele tem o Axis Endpoint, o Turn 8 e o Twist, tá certo? Primeiro eu vou utilizar esse Turn aqui, ó. O Turn é as voltas, quantidade de voltas que você vai ter na sua mola. Então, para essa mola aqui, eu vou dizer que eu vou ter 10 voltas, tá certo? Então, observe que ele já criou ali, ó, já ficou um monte de voltinhas, tá vendo? E agora eu tenho essa altura aí, ó, que eu posso simplesmente clicar na tela, posso digitar um valor, ou eu posso, em vez de digitar uma altura total para a mola, eu posso digitar a altura da volta. Por exemplo, é comum que uma mola ela tenha um negócio chamado passo. O passo é a distância do centro de uma espira na outra, tá certo? Então, esse passo eu posso vir aqui, posso clicar nessa opção aqui, ó, Turn 8, e aí eu posso digitar aqui, como eu estou trabalhando com 500 ali de raio, eu vou colocar que essa mola vai ter 100 aqui de passo, certo? E ao clicar na mola aqui, ó, se você olhar aqui na tabela de propriedades dele, ó, você vai ver aqui, ó, você vai ver a altura total, a quantidade de voltas, a altura da volta, né, a altura do passo, que é a altura o passo da mola, o raio e o top raio. Se eu aumentar o top raio aqui, ó, por exemplo, vou colocar aqui, ó, 750, olha o que vai acontecer, ó. Ficou uma mola cônica, tá certo? Se eu diminuir, ó, 250, olha lá, ficou um cone, tipo uma pirâmidezinha de mola, tá vendo? Tá certo? Então, isso que é o raio, o base raio e o top raio. E aí, para voltar aqui a visualização, pessoal, você pode clicar aqui em cima, ó, no top, tá vendo? Ó? E aí ele volta aqui, beleza? E agora eu quero mostrar para você esse próximo comando aqui, que é o comando Donut. Então, para utilizar esse comando Donut, você clica nele, aí ele vai pedir assim, ó, inside diâmetro, ou diâmetro interno. Então eu vou colocar aqui 200 e vou colocar o diâmetro externo agora, ó, outside diameter. Então eu vou colocar 500. Toma. Então olha só, ele é uma rosquinha mesmo, ó, tá vendo? Uma arruela, sei lá, alguma coisa assim. E depois que você criou esse donut, você pode mudar as propriedades dele. O mais interessante é que não existe um elemento chamado donut, tá certo? Se você selecionar esse cara aqui e dar uma olhada aqui, ó, ele é um polyline. Legal, né? Então, ou seja, eu consigo fazer esse mesmo efeito com o polyline. Se ele é um polyline, então eu consigo fazer esse mesmo efeito com o polyline. Eu vou te mostrar aqui, ó. Eu pego o polyline e aí eu venho aqui, eu vou iniciar o polyline aqui e eu vou pegar aqui a opção arco, ó, tá certo? E eu vou clicar aqui e depois vou clicar aqui de volta, ó, e vou dar um enter. Aparentemente eu criei só um círculo, né? Você vai falar, ah, mas não tá igual. É verdade. Deixa eu dar se eu utilizar o Match Properties, que é esse pincelzinho aqui, ó, e pegar desse cara aqui para esse cara aqui, ó, olha lá, ficou igual, tá certo? Ou eu poderia simplesmente clicar nele aqui e vir aqui nessa opção aqui, ó, Global Width, e dar uma espessura para ele. Eu posso colocar aqui, ó, 100 e tá lá, ó. Posso pôr aqui 200 e tá lá, tá certo? Então isso aqui esse donut é uma polyline. Claro que o comando donut ele veio para facilitar. Você poderia fazer essa polyline dessa forma ou pode já fazer o donut direto aqui, que é bem mais rápido, beleza? E o próximo aqui é a nuvens de revisão. Quem nunca precisou revisar um desenho e deixar marcado onde você revisou, né? Deixar uma aba ali com uma marcação, olha, eu revisei essa área aqui, tá certo? Então, ó, como que funciona essa revisão? Você vai clicar aqui e você tem aqui, ó, quando você entra no comando, você tem várias opções aqui embaixo, ó, no command line, tá certo? Ó, primeiro eu tenho o arco length, que é o que? É o tamanho do arco.
Então beleza, já vou mudar o tamanho do arco aqui, ó, porque ele tá 2, ó, aqui em cima ele vai prever, ele me mostra aqui como que tá setado, ó. Ele mostra aqui que o arco length tá 2, tá certo? Ele tá na opção Calligraph, tá retangular. Então beleza, isso aí tudo são propriedades da Revision Cloud, tá? Que é o nome dessa revisão aqui, a nuvem de revisão, a Revision Cloud, tá certo? Então, bom, primeiro eu vou mudar o arco aqui. Esse arco 2 vai ficar muito pequeno que a gente não vai nem ver. Eu vou colocar aqui, clicar no arco 2 e vou digitar 100 aqui, beleza? Ok, e beleza. Depois eu poderia clicar num objeto, por exemplo, se eu tivesse um polyline aqui também, eu poderia selecionar esse polyline e ele ia transformar esse polyline no Revision Cloud. Já que eu não tenho, eu tenho a opção aqui, ó, retangular, poligonal e freehand, style e modify. O retangular é o modo bem mais, é o modo clássico, o modo comum. Então eu vou clicar no retangular aqui, ó, e vou abrir um retângulo aqui, ó. E beleza. Fui lá e criei a minha nuvem de revisão, tá certo? Você pode mudar aqui o tamanho dela, ó, tá certo? Tranquilo, ó, certo? Bem bacana, né? Beleza. Outra forma de aí as outras formas de criar esse mesmo cara é o seguinte, ó. Eu tenho a opção poligonal, que aí eu vou criando um polígono assim, ó. Vou clicando, é que não está prevendo, né? Mas na hora que você concluir aqui, ó, se eu parar o mouse um pouquinho, olha lá, ó, o que está acontecendo, tá vendo? Ó? Ele está criando, é porque demora um pouco para renderizar na tela, sei lá, coisa do tipo. Eu vou dar um Enter, ó, e olha aí, ó, ele criou um negócio, uma espécie de polígono, e você pode mexer nele aqui também, tá vendo? Ó? Certo? Essa é a opção poligonal. E a próxima opção aqui, ó, eu tenho a Freehand. Essa opção aqui, ela é bem embaçada porque assim, ó, eu vou movimentando o mouse e ela vai criando, certo? É bem free mesmo, é livre, uma forma livre, só que você não tem muito controle dela. Simplesmente você vai criar uma coisa aí e o que sair, saiu. Você não tem controle, tá bom? Beleza. Aí agora eu tenho outra opção aqui, ó. Eu tenho a opção Style, tá certo? Observe que ela tá com um preenchimentozinho aqui, tá vendo? Ela tem um certo preenchimento nessa Revision Cloud. Isso depende do style aqui, tá certo? Então eu vou clicar aqui no style e ele tá como Calligraph, que é esse estilo aí. Agora eu vou colocar no estilo normal aqui, ó, e dá uma olhada como que vai ficar essa nuvem agora, ó. Ela ficou linha simples, tá vendo? Então aí vai depender como você queira ela. Ela só tem esses dois estilos, tá? Não tem mais um estilo diferente desse. Ou é a linha simples ou é o Calligraph, tá certo? A linha simples você não consegue mexer muito. O Calligraph você aqui nas propriedades você consegue mexer um pouquinho aqui, tá? Já o estilo Calligraph você consegue mexer em algumas propriedades aqui, ó. Você tem aqui, ó, o Start Segment Width é a espessura que a linha inicia aqui, ó. Ela inicia em 0 e vai aumentando até um valor. Então ela sai de 0 a 10, tá certo? Eu já tentei mexer esse valor aqui, ó, para pôr 20, por exemplo, mas eu observei, ó, pus até 200, né? Tentei pôr 20, pus 200. Mas observei que não funciona. Não sei por que não funciona. Uma coisa que eu sei que funciona é esse Global Width aqui, ó. Se eu colocar aqui, ó, 10 para o Global Width, observe que aquele zero que tinha aqui, que a linha começava fininha e ia aumentando, ela mudou. Ficou tudo 10, tá certo? Se eu colocar aqui, ó, 20, olha aí sim ela funciona, ela aumenta inteira, tá vendo? Ó? Global Width, vou pôr 30 aqui, ó. Tá certo? Ela vai ficando bem espessa, né? Bem grossona a linha, tá certo? Aqui eu vou pôr 10. E aqui eu vou pôr 0. Não vai acontecer nada, tá vendo? Ó? Uma vez que você alterou, já era. Ó. Ela perde totalmente as propriedades. Vamos falar assim, é um comando que ele não tem muita integridade. Ainda tem essas coisinhas aí que ela deixa você mexer, mas não funciona. Então, eu estou mostrando isso só para você saber que isso acontece, tá bom? Agora eu vou te ensinar a criar essa nuvem de revisão de uma forma diferente que vai me permitir inverter essa nuvem aqui, tá vendo? Observe que a ponta
tá apontando para dentro aqui, ó, tá vendo? Eu tenho as costas do arco tá para fora. E se eu quiser inverter isso, eu consigo inverter? Você consegue, só que você não vai conseguir dessas formas, fazendo a nuvem dessa forma que eu já te ensinei. Você só vai conseguir se você tiver um objeto para você fazer a nuvem a partir desse objeto. Então eu vou criar um círculo aqui, ó, por exemplo, e um retângulo para a gente fazer isso, para você ver. Então eu vou pegar o comando normal aqui, e aí aqui eu vou escolher a opção de Object aqui embaixo, certo? Vou clicar aqui em Object, e aí eu vou clicar aqui, ó, no círculo. Observe que ele já criou ali, tá vendo? Só que agora ele me pergunta o seguinte, ó. Ele me faz uma perguntinha aqui, ó. Reverse Direction? Sim ou não? Ele está setado como não. Eu vou falar que sim. E olha lá. Ele inverteu a direção. Então eu criei aqui com estilo simples aqui, tá vendo? Eu consigo mudar esse cara aqui. Se eu quiser mudar para o estilo Calligraph, por exemplo, eu não vou conseguir mudar. Pode observar aqui nas opções, ó. Tá certo? Que você não vai conseguir mudar. Não tem uma opção aqui, ó, de style, por exemplo, tá certo? Para você vir aqui e alterar aqui para o estilo Calligraph, o que é uma pena, né? Poderia ter essa opção aqui, mas não tem. Então aí o que você vai ter que fazer? Você pode, se você tiver acabado de criar, você vai ter que dar um Ctrl Z aqui, ele volta e você cria novamente. Se você não tiver, se já é um negócio que está aí há muito tempo, você vai ter que recriar, tá certo? Você vai criar outro, e aí você vem aqui, aí muda aqui, ó, no estilo aqui, ó. Aí você vem Calligraph, e aí você pega a opção objeto e você seleciona aqui, e agora você aceita a opção aqui, ó, beleza? E aí tá aí o seu objeto, ó. Agora tem uma opçãozinha aqui, que é a opção Modify aqui, ó. Vou clicar nessa polyline e observe o seguinte, ó, ela começa a criar ali, ó, no ponto que eu criei, ela já começa a criar um segmento ali, ó, tá vendo? Da nuvem. Mas eu não quero nesse ponto aqui, eu só cliquei aqui para selecionar, mas eu quero criar na verdade em outro, eu quero criar aqui em cima, ó, eu quero modificar ela aqui em cima. Então o que você vai fazer? Você vai clicar aqui nesse First Point, e aí você vai clicar aqui, ó, por exemplo, eu quero nesse canto aqui, exato. Aí beleza, você vai começar aqui, ó, aí você vai clicar aqui, sei lá, vai clicar aqui, vai clicando aí da forma que você quiser, e aí você vai finalizar ela aqui, ó, nesse canto. Beleza. E aí, ó, na hora que você faz, você criou uma nuvem aqui externa, e ele aqui agora ele te dá uma opção aqui, ó, um Pick Aside to Erase. Então ele te dá a opção de você apagar essa linha aqui, ó. Na verdade você pode apagar qualquer uma, tá vendo? Ó, das que já existiam. Das novas não, ó. Se você criou nova você não quer apagar ela, mas da que já existia você pode apagar qualquer trecho, tá vendo? Nesse caso eu quero fazer um puxadinho da minha nuvem, vamos dizer assim. Aí eu clico aqui, ó, e aí ele pergunta aqui, ó, se eu quero reversível ou não. Nesse caso eu vou dizer que não. Por quê? Porque ele já está invertido. Se eu der um sim, ele vai inverter o que já está. Então ele já está assim. Então eu quero assim mesmo. Então eu vou dizer não. Beleza. E tá lá, ó. Fiz um puxadinho da minha nuvem, tá vendo? Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. E eu tenho certeza que se você está aqui, está me vendo, te agradecendo agora, é porque você está realmente comprometido com o seu aprendizado. E eu vou agora nesse momento eu quero te parabenizar, porque você está um passo à frente de muitas outras pessoas. Porque as pessoas que não querem realmente aprender AutoCAD, elas entram no vídeo e já saem rapidinho. E se você ficou até aqui, parabéns, porque você realmente quer aprender AutoCAD. E se você ver todas as nossas aulas aqui, você vai aprender AutoCAD totalmente gratuito e você vai desenvolver uma nova habilidade se você ainda não trabalha com AutoCAD. E eu vou postar outros vídeos te mostrando como você pode utilizar essa habilidade para ganhar dinheiro, beleza? Então aguarda as próximas aulas aí, porque vai ser muito legal. Dá uma acompanhada também na nossa playlist de dicas, porque lá eu dou várias dicas rápidas que vai acelerar o seu aprendizado, beleza? Deixa um joinha aí, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e até a próxima.